Oi, gente! Tudo bem? Nós estamos muito felizes por estarmos aqui no nosso terceiro vídeo do canal e é o primeiro vídeo que o Eric aparece. Você tá feliz? Claro, demais! Ser promovido de cameraman ator coadjuvante não é qualquer coisa, viu? É um grande avanço, não é mesmo? Mereço o Oscar! Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês votaram para que nós falássemos aqui no canal, que fala sobre mitos do casamento. E você com certeza já deve ter ouvido ou ainda vai ouvir algum desses mitos aqui. Aquelas pessoas que chegam pra você e dizem: ah, casamento é desse jeito, o meu foi assim, o teu também vai ser. E por mais que a pessoa não perceba, ela acaba colocando palavras de pessimismo e desmotiva muito a gente antes de casar, ou então a gente acha que é verdade, que vai acontecer com a gente. E antes de prosseguir o vídeo, nós queremos deixar claro que nós não estamos aqui impondo ou dizendo que vai ser assim com vocês. Cada casamento é único, cada pessoa vive uma vida particular, cada casamento vive o seu processo, então nós estamos aqui mais para aconselhar e para motivar as pessoas, né, a continuarem lutando pelo seu casamento. Também casamento tem muito a ver com a história de vida da sua família, com o padrão de casamento que você tem na sua cabeça, sobre o que é realmente o casamento, né? Mas a gente sabe que algumas coisas não são verdades, são mitos. Então vamos lá para os 7 mitos do casamento. Mito número 1 é que, se nós somos cristãos, nosso casamento será perfeito. Eu conto, tu conta. Não só no casamento, mas em tudo que o cristão faz, as pessoas tendem a obrigar que nós sejamos perfeitos, né? Ah, o cristão ele não pode se irar, o cristão ele não pode passar por momentos ruins porque é cristão. E com o casamento não seria diferente. Nós somos pessoas diferentes, nós viemos de famílias diferentes. Cada família constrói uma vida diferente, constrói caráter, essência e rotinas diferentes também. Então a gente entra no casamento sabendo que nós vamos enfrentar conflitos, muitas vezes até desentendimentos, porque nós somos pessoas falhas. É impossível ser perfeito. Jesus foi a única pessoa que conseguiu viver aqui e se relacionar com pessoas sendo perfeito e não falhou, porque ele era homem, mas também era Deus. A gente também tem que saber que, por mais que nós sejamos diferentes, é possível ter um relacionamento, né? Sim. Os nossos pais não são perfeitos, nossos irmãos, nossos amigos e principalmente nós mesmos. Então esqueça toda a ideia de que casamento é sinônimo de perfeição, porque não é. O segundo mito do casamento é que nós deixamos de crescer a partir do momento em que casamos. Deixa eu te perguntar, meu bem, tu tá com que altura hoje? Porque esse assunto delicado. Nós ouvimos muito das pessoas em que nós não íamos crescer profissionalmente. Nós casamos pouco tempo depois de formados. Eu, pelo menos, casei 5 dias depois que eu formei. Foi. E eu ouvia muito das pessoas que eu ia meio que parar minha carreira por conta disso, né? Mas um ponto muito importante é que no casamento você deve estimular muito os sonhos da outra pessoa. Não é porque você casou que você vai deixar de sonhar. Se você sonha em abrir uma empresa, se você sonha em cursar uma faculdade, uma pós-graduação, o que eu acho errado é que muitas vezes no casamento as pessoas acabam de não estimular o outro a crescer. Então, se eu tenho uma graduação e o Eric não tem, eu tenho que estimular ele a crescer e fazer uma graduação, se esse é o sonho dele. Se eu tenho o sonho de abrir o meu próprio negócio, o Eric tem que me estimular também a correr em busca desse sonho. Nós não podemos pensar que o outro ele tem que parar a vida profissional, a vida financeira, os sonhos dele por conta do casamento. Nós devemos estimular cada vez mais o nosso parceiro a crescer também, porque quando um cresce, os dois crescem. É claro que o casamento, as pessoas elas têm que, depois que casam, até antes de casar, tem que alinhar os sonhos, né? A gente não precisa deixar de lado nossos sonhos, mas a gente tem que alinhar e pensar na execução desse sonho também com o cônjuge do nosso lado, né? Com a pessoa que está decidindo seguir a vida do nosso lado. Sim, porque agora a vida não é só de um, né? Mas o sonho passa a ser dos dois. Então esses sonhos alinhados, eles trazem sucesso para o casamento. E não quer dizer que se eu tenho um sonho profissional, eu vou deixar de executar ele, eu vou deixar de sonhar, eu vou deixar de estudar, eu vou deixar de buscar um sonho meu porque eu casei. Pelo contrário, nós devemos estimular para crescer não sozinhos, mas juntos. O terceiro mito é que os nossos interesses devem ser iguais depois que a gente casa, e não é verdade. Antes de nós casarmos, nós achávamos que nós éramos muito parecidos. Olha a ilusão.
Alma gêmeas. Olha a ilusão. Depois que a gente casou, a gente percebeu o quanto nós somos diferentes, né? Tanto para gosto musical, tanto pro que a gente come. São tantas e tantas coisas que nós achamos que é diferente, mas que isso não deve ser motivo para você brigar, para você discutir, porque existem coisas que vão se diferenciar porque vocês são pessoas diferentes. Um exemplo, eu prefiro o campo. E eu prefiro a cidade. E quando nós pensamos juntos, tudo se resolve melhor. É o quê? Mas não quer dizer que se o Eric gosta de acampar, eu nunca vou acampar, porque eu não gosto, ponto final. Assim como tem coisas que eu gosto, que o Eric não gosta tanto, que ele acaba fazendo porque eu gosto, né? Mas isso não quer dizer que você está sendo forçado ou está obrigado ali. Não é para você fazer por obrigação, mas é uma parte do relacionamento que se chama flexibilidade, né? Nós temos que ser flexíveis. E assim, quando eu fiz a trilha com o Eric, não foi toda desconfortável, né? Existiram partes que foram boas para mim. Então, quando você entra no mundo do outro, você passa a conhecer mais do outro também. Talvez aquilo que ele gosta se torne o que você gosta também. O quarto motivo, deixa eu ver aqui no caderno que eu esqueci. Vida de casado é só rotina. Essa era uma das frases que a gente mais escutava. Dizia, vocês vão casar pra quê? Aproveitem a vida de solteiro. Mas, pessoal, a gente nunca aproveitou tanto a vida depois que a gente casou. Vale lembrar que cada casal precisa de uma rotina. A rotina ela existe para tornar a nossa vida mais fácil. É aquele checklist, é a listinha que a gente faz para cumprir as atividades do dia a dia, né? Para saber quando que nós vamos arrumar a casa, para encaixar com o horário de trabalho que cada um tem também. Então, rotina não é uma coisa ruim. Eu aprendi isso no casamento, né? Aprendi a colocar horário nas coisas que eu tenho que fazer e não ser tão aleatório que a gente acaba atropelando os nossos compromissos do dia. E deixando que é de lado, né, aquelas coisas importantes e acaba muitas vezes procrastinando, deixando pra lá. Então a rotina ela faz parte do casal. Sair da rotina não é só você ir para um restaurante chique. Sair da rotina não é você ir para o cinema, só viajar. Isso. Sair da rotina não é só viajar. Eu lembro que os principais programas que a gente fez, eu e a Suzy, foram... A gente só tinha o dinheiro do ônibus e saía para passear. Ou do estacionamento do shopping. Ou do estacionamento do shopping. Então a gente ou saía a pé, ou pegava o ônibus e ia para outra cidade, porque na cidade que a gente morava não tinha nada, né? Mas foram assim os melhores passeios, foi a forma que a gente aproveitou como nós podíamos na época. Hoje a gente pode aproveitar de forma diferente, né? Mas você não precisa ter diversos recursos, você não precisa ter muito dinheiro para sair da rotina. Você pode fazer uma coisa dentro de casa mesmo, né? Uma coisa diferente, um jantar diferente, um cinema em casa, por que não? Né? Mas saber... piquenique em casa. Um piquenique em casa também. Olha o tanto de ideias que a gente está dando pro pessoal. Olha aí. E se fizerem essas ideias, postem, marca a gente lá no... Marquem a gente, marque nosso perfil. Isso. E não esqueçam que a rotina quem dita somos nós, né? E que a gente pode sair dessa rotina sim, para que o casamento não seja também uma coisa monótona e infeliz. Quinto motivo é que o casamento esfria depois de um ano. Nós ouvimos muito falar disso quando nós colocávamos alguma opinião nossa de casamento. Porque sempre as pessoas diziam, tá, vocês estão falando isso, mas vocês têm quanto tempo de casado? E a gente falava, um ano, e as pessoas, ixi, agora que começou. Ou então, quando as pessoas viam a gente andando de mão dadas, ou quando via algum momento de carinho entre a gente, diziam assim, isso aí é só no primeiro ano. É só no primeiro ano. Nós já vamos pro quarto ano, mas mesmo assim ainda tem pessoas falando, mas vocês casaram há pouco tempo, por isso que está assim, né? Como se casamento fosse uma prisão, que a gente deixa de ser a gente mesmo, que a gente deixa de amar o outro e demonstrar esse amor, né? Então eu falo pra você que é casado, que você também tem que ter cuidado para que esse casamento não esfrie, né? Sim, é claro que a gente tem que encontrar novas formas de esquentar esse amor, de demonstrar esse amor. E lembrar que sempre a forma que a Suzy se sente amada não é a forma que eu me sinto amada. A gente tem formas diferentes de se sentir amado, né? E às vezes a gente acaba achando que ele tem que entender que eu sou assim, ele tem que aceitar que eu sou dessa forma, que a forma que eu demonstro amor é desse jeito, ou então ele sabe que eu amo ele, então não precisa eu falar, né? E quantas vezes nós falhamos e acabamos por esfriar o nosso casamento? E o casamento não esfria, quem esfria somos nós, né? Sim. A decisão de esquentar esse casamento, de fazer de novo, de recomeçar,
é de nós dois, né? É de quem tá no casamento. Então, o casamento vai esfriar quando? Quando nós dois esfriarmos, né? Mas que o casamento não é depois de um ano, não é depois de 2, não é depois de 3. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Nós conhecemos amigos, pessoas que já são casadas há 20 anos e o casamento ainda não esfriou. Sim, e é lindo ver isso, saber que com Deus, com a presença de Deus, né, quando você busca, quando você tá junto ali, querendo fazer dar certo, as coisas dão certo também. Então não é porque o meu casamento teve uma crise um ano depois que eu casei, que o seu casamento vai ter uma crise. Né? Depois de 2 anos, depois de 3 anos, mas a crise mesmo vem depois do 4º ano, né? Então, não estamos esperando essa crise porque parece que todo ano vem e a gente fica muitas vezes temeroso de, nossa, mas quando que vai chegar essa crise que todo mundo fala, né? Mas nós não devemos tomar como verdade o casamento de outras pessoas, nem vocês devem tomar como verdade o nosso. Claro. Né? Como nós falamos no início, o casamento é único e vocês que fazem o casamento de vocês. 6º motivo, o casamento perfeito não tem desentendimento. Pessoas, criaturas de Deus, maravilhosas, nós somos 2 pessoas diferentes, então nós, na maioria das vezes, não vamos concordar com a mesma coisa, né? Várias vezes já tivemos embates em que eu e a Suzy divergimos de opiniões. Soltou faísca. Solta uma faísca ali, mas é claro que tem um remédiozinho para isso. Qual é, meu bem? Não sei. Demência. Nem sempre a minha opinião é a melhor para o momento. Pode ser, né, uma boa solução, mas não para aquele momento. Então a gente tem que conversar e saber que nem sempre esses desentendimentos são sinônimo de crise no casamento, de um divórcio, né? Porque o Eric discordou de mim, eu quero acabar com tudo, né? Não é assim. A gente tem que aprender a dialogar e conversar e saber que até desses desentendimentos nós podemos trazer aprendizado e amadurecimento para o nosso casamento. Sim. 7º e último motivo é amar é o bastante. Não é, não. Nós já ouvimos muito isso de pessoas que nos aconselharam antes da gente casar, dos pastores que também nos auxiliaram no nosso noivado, casamento. Aproveitar para mandar um abraço para eles, caso eles vejam esse vídeo, né? Mas amar, além de um sentimento, é uma decisão, pessoal. Você decide amar. E não é só o amor em si, né? Mas é o companheirismo, é o diálogo, é você decidir fazer a pessoa feliz todos os dias, é você ser feliz também, mas entender que dentro do casamento existem sacrifícios, né? Sim. Mas isso não quer dizer que você tem que se sacrificar a ponto de sofrer por conta disso, a ponto de deixar de ser você mesmo. Mas que não é só o amor que sustenta o casamento, existem tantas e tantas coisas por trás do amor, né? E é principalmente, como ele falou, uma decisão. Você decide amar a outra pessoa, mesmo ela sendo falha, como você também é. E a gente tem que entender também que amor não é só como nós falamos, né? Existem momentos que não cabem palavras, existem momentos que você vai precisar acolher e não precisa falar nada, né? Na Bíblia fala que nós temos que usar de sabedoria quando nós formos falar, que nós devemos ouvir mais e falar menos, né? Muitas vezes uma palavra de julgamento, às vezes você julga muito o outro, às vezes você critica e acaba condenando o outro com as suas palavras. Então, antes de condenar o outro, antes de falar alguma coisa para o outro, a gente também tem que pensar que, nossa, mas eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de receber essa palavra de julgamento, né? Eu gostaria de ser condenado através das palavras de alguém, nós não gostaríamos. Então, antes de você falar, pense se você gostaria que falassem com você. Galera, a gente não está querendo aqui deixar uma receita de sucesso no casamento, uma receita de casamento perfeito, nem dizer que o nosso casamento é perfeito. A gente está querendo aqui mostrar que o casamento é sim uma instituição que dá certo. É sim algo que vai te levar, que vai te fazer crescer, que vai te levar a algum lugar melhor na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. O que você mais ouve por aí foram de casamentos que deram errado. Mas eu ouvi uma frase um dia desse que diz que o fracasso ele faz sempre mais barulho do que o sucesso. Então você sempre vai ouvir mais sobre coisas ruins do que sobre coisas boas. Para finalizar o nosso vídeo, nós gostaríamos de deixar um verso que está em Colossenses 3, 14 e 15, que diz:
E acima de tudo tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo, que dirija vocês em suas decisões, esteja sempre ao seu lado, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de que formem um só corpo e sejam gratos acima de tudo. Nós gostaríamos de deixar essa mensagem te lembrando que é o amor de Cristo que une todas as coisas. Alguém que é perfeito une duas pessoas que são imperfeitas. E te lembrar que quando existir algum problema, que vocês lutem contra o problema, não um contra o outro. Pessoal, casamento não tem uma receita pronta. Casamento é algo que se vive diariamente, que se constrói aos poucos. Deus criou o casamento e o casamento é uma instituição perfeita. Não tem como um ser perfeito criar algo que não há perfeição. E nós não sabemos se vocês já ouviram algum desses mitos, se vocês falaram algum desses mitos para alguém, né? Mas entenda que nem sempre o que foi ruim na vida de outras pessoas precisa ser ruim na sua. E não é porque você está passando por um momento difícil no seu casamento, não é porque não está bom como você gostaria que estivesse agora, que isso define o seu casamento. Então o que a gente deseja, acima de tudo, fazendo esse vídeo, é que vocês tenham sabedoria, não só para o que vocês vão falar, mas filtrar também o que as outras pessoas vão falar e saber que aquilo não precisa ser verdade na vida de vocês. Casamento é construção, né? É algo que não vem pronto, então vocês vão construir no dia a dia e amando um ao outro da forma que vocês amam, da identidade de vocês, na essência de vocês. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir, não esquece de comentar, compartilhar esse vídeo. E se você tem outras sugestões, pode estar comentando que a gente vai estar fazendo vídeos também. A gente não deixa de ler os comentários, porque são muitos comentários, né, amor? Milhares de comentários. Mas a gente agradece muito porque vocês chegaram até aqui, até o final do nosso vídeo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu espero que se você for casar, que tenha te ajudado. Eu espero que você já esteja casado. Que tenha ajudado também. Da mesma forma. Então, muito obrigada que vocês estão aqui. Rumo aos 100 mil inscritos. Nós já temos 100. Nós já temos 100 inscritos, sim, né? Então, muito obrigada por vocês chegarem até aqui. Se inscrevam no canal. Não deixem de participar, de comentar, de chamar a gente lá no Instagram para sugerir algum tema que vocês querem, achem interessante que nós falemos. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Beijo. Tchau. Eu falei tão legal pra ti e agora eu esqueci do que eu ia falar. Se você ficou até o final, você assustou. Me assustei. Tô ligando.